Que é um exemplo de um sonho bizarro que eu tive, que parecia uma premonição, e o pessoal ficou doido comigo. Daniel, cara, você é um profeta. Como é que você não acredita nessas coisas? Agora você vai deixar de ser ateu, né? Eu acordei e mandei mensagem no grupo de alguns amigos meus. Careca, cuidado. Sonhei que você teve um acidente. Cuidado. Aí ele, você tá brincando, né, Daniel? Eu falei, por quê? Não, eu atropelei um cavalo hoje cedo. Ele atropelou o cavalo? Ele atropelou um cavalo. Meu... Olha isso. Mas já tinha acontecido quando você mandou a mensagem? Tinha. Eu sonhei naquela noite com um acidente. Eu já vou contar. Na verdade, aí é que vem os pontos. Isso aqui é muito interessante que acabou de acontecer. No meu sonho, tecnicamente, não aconteceu um acidente. Eu só falei com ele, cuidado ao fazer a sua viagem, porque ele trabalhava viajando de uma cidade até outra, como se fosse de São Paulo a Santo André. E aí eu acordei falando com ele para tomar cuidado e brincando, assim, porque eu brinco com essas coisas de vez em quando, né? E ele falou, cara, eu atropelei um cavalo hoje cedo, mas como você sabe disso? Aí ele ficou impressionado sobre como a notícia chegou até mim. Eu falei, não, eu não sabia disso. Eu não sei disso, eu só e ele falei demorou a entender que realmente eu não tinha informação sobre aquele acontecimento. E todo mundo ficou impressionado comigo. Daniel, cara, você tem poderes premonitórios, de vidência. Desenvolve isso, cara. Como você explica isso aí? Aí eu fui trabalhar aquilo com o grupo, né? Com os amigos que ficaram assim comigo. E fiz todo um texto a respeito disso na época. E aconteceu uma coisa muito interessante agora, que tem tudo a ver com esses relatos que você traz aqui no canal, inclusive. Esses relatos impressionantes. Não dá para explicar. Fulano de tal nunca passou essa informação para ninguém. E como é que chegou até ela? Eu sonhei. Exatamente. Veja que, para início de conversa, eu não sonhei que ele atropelou um cavalo. Tecnicamente, no meu sonho, ele apenas estacionou num posto a caminho de Bom Despacho, a nossa terra natal. Ele estava vindo de Belo Horizonte, sendo que, na realidade, ele atropelou o cavalo indo para o interior de Minas, perto de São João del Rei. Então, já tem essa diferença. E ele parou para fazer, acho que um reparo ou trocar alguma coisa do gás do carro dele. Não foi um acidente, entende? Olha a diferença, a distância entre uma coisa e outra. Ainda assim é interessante, né? Mas aí eu parei para pensar, de onde veio o gás no meu sonho? Que coisa esquisita. E eu estava te falando de acontecimentos do dia anterior, como impactam naquilo que a gente sonha. No dia anterior, o meu sogro estava me contando sobre o botijão de gás que ele deixava de fora da casa para evitar acidentes, e porque ele instalou o gás no chuveiro por conta de economia, mas tem que fazer uns ajustes de vez em quando. Então veja que houve um assunto sobre gás no dia anterior que pode ter motivado aquele tipo de sonho. E sei lá se eu estava conversando com o Careca uns dias antes, ele falando das viagens que ele faz. Então não houve um acidente. Era sobre gás e ele não estava a caminho daquela cidade onde ele trabalhava. Uma série de diferenças em comparação com o que realmente aconteceu. Mas na cabeça de alguém que quer muito acreditar na premonição, no paranormal, qualquer mera semelhança com a realidade é o bastante para reforçar esse tipo de crença. O Richard Wiseman, no seu livro Paranormalidade, ele traz uma expressão que é o efeito procustiano, ou efeito de Procusto. É a gente tentar distorcer um pouquinho os acontecimentos, ou forçar aqui, forçar ali, para encaixar na narrativa incrível, extraordinária em que a gente quer daquilo que acreditar. A gente quer chegar, né? Naquilo que a gente quer acreditar, né? Um exemplo muito interessante é o do Nicolas, o neuromágico, que é amigo meu, também tem canal aqui no YouTube. É um cara muito legal, inclusive, para você trazer. Neuromágico? Neuromágico. Como assim neuromágico? Ele é mágico profissional e ele tem muito conhecimento sobre esses truques e usa desse conhecimento para poder investigar falsos paranormais, falsos médiums, pessoas que estão aí enganando os outros. E, gente, existe muito mais gente enganando vocês do que vocês imaginam. Tem gente que até tem, Daniel, uma crença legítima no que faz, mas às vezes usa truques para poder tornar mais extraordinário o seu show, para poder cativar. Eu já vi alguns assim que eu falei, gente, parece que esse cara ou essa mulher, eles estão caindo eles estão acreditando na própria mentira. Ele sabe que aquilo é um truque, ele sabe que aquilo ele tem uma facilidade para fazer com a mão ou com algum gesto que todo mundo ou sei lá, e aí ele sabe que aquilo é uma mentira, mas ele mesmo acredita
no que ele faz. Dá pra entender? Sim. Ele acredita na própria mentira. Eu não acho que esse cara chega em casa, ou essa mulher chega em casa e fala assim, nossa, hoje eu enganei 10. Não. Eu acho que ele realmente fala, nossa, hoje eu consegui tocar as pessoas. Sim. Mas ele sabe o truque ali, o manuseio dele ali, para que a pessoa... E nem às vezes como que eu vou dizer? Nem às vezes é palpável, nem às vezes é com mágica. Às vezes é com isso que você falou. Porque se você fosse um charlatão, você podia aproveitar do seu amigo careca e falar assim, cuidado. Ele, eu sonhei com um cavalo. Pois eu vi um cavalo no sonho. Sabe assim? Exatamente. Você podia, porque ele já deu uma deixa pra você. E às vezes pode acontecer isso com médiums, né? Você tá passando mal? Tô, minha mãe tá mal. Eu sonhei com a sua mãe hoje. Porque a pessoa já deu uma informação, né? Exatamente. A gente fornece informações para as outras pessoas sem perceber. Sem perceber. Muitas vezes, inclusive, a gente se esquece que forneceu essas informações. A gente pode chegar nesse ponto, porque as psicografias têm várias explicações para elas, Daniel, mas guarda as psicografias para daqui a pouquinho, guarda Chico Xavier para daqui a pouquinho. Placa de polêmica. Já a gente chega lá. Mas antes disso, eu queria falar dessas pessoas que acreditam de fato que têm algum poder paranormal, que estão de fato se comunicando com espíritos ou vendo o futuro. São os médiums. Boa parte dessas pessoas acredita mesmo naquilo que faz e não tem no centro do seu trabalho a falcatrua, a tentativa de enganar. Mas o Wiseman, do livro Paranormalidade, explica justamente que existem habilidades psicológicas que não são paranormais, que médiums e supostos paranormais desenvolvem sem perceber. Sem tipo saber. Um dom do cara, né? É um dom, olha eu falando dom, né? Mas por exemplo, eu vejo você, a forma que você tá vestido, uma camiseta de gola, uma camiseta, manga comprida. Claro, eu já vejo que esse cara pode ser um intelectual, cabelo penteadinho. É uma coisa que eu faço. Cara, você é muito inteligente. Você não falou nada pra mim, mas você é muito inteligente. Eu vejo na sua vida. Mas você já deve ter sofrido muito, né? Então, assim, essa leitura... Claro que sofreu. O cara deve ter estudado, deve ter passado a noite em claro. Então, talvez a pessoa tenha essas capacidades de ler o outro sem a pessoa falar nada, talvez? Justamente. E boa parte do que a gente chama de leitura fria vem disso. A gente percebeu alguns sinais, consciente ou inconscientemente. Pode ser que eu não esteja percebendo de onde isso vem. E eu tenho essas intuições, essas impressões, esses palpites que eu vou dando sobre a pessoa. Mas isso está vindo de algum lugar, do meu contato com essa pessoa. Desde a forma dela de se vestir, o jeito de falar. A gente extrai informações o tempo inteiro da pessoa com quem a gente está se comunicando. E às vezes a gente também usa uma técnica que é uma dessas que ele menciona, que é prever o provável. O que é prever o provável? É você fazer afirmações que têm uma grande chance de serem verídicas. Porque para boa parte das pessoas isso se aplica. É como dizer que você tem um parente que morreu com problema no coração. Ou então você está preocupado com a saúde de alguém da sua família. E não deixa isso passar. Às vezes, a gente acha que não é nada demais, mas daqui a pouquinho você vai fazer um exame, ou aquela pessoa que está próxima a você, e vocês vão descobrir algo que era grave. Isso aqui, cara, vai se aplicar talvez a umas 20% das pessoas. Já me senti tocado. Já pensei tocado. Umas 10 pessoas. Assim, eu falei, liga pra tia lá. Ela é ela. Não é? Se eu parar para pensar, até na minha família, minha avó acabou de sair de uma UTI, cara. Então, se a gente para pensar, existem várias circunstâncias que a gente pode acabar chutando de uma maneira meio intuitiva, mas isso vem de um lugar, vem do que é comum, é prever o provável. Então, essa é uma técnica muito utilizada por médiums paranormais, videntes e assim por diante. É como dizer que, nossa, você que está assistindo tem uma cicatriz em um dos joelhos. 1/3 das pessoas tem uma cicatriz em um dos joelhos. E às vezes nem tem, né? Mas o joelho tem uma pele meio estranha. Isso aqui é uma cicatriz. Não é? Você até interpreta como se aquilo fosse a cicatriz. E existem outras características que a gente pode acabar encontrando nisso. Muitas vezes a gente acaba caindo no viés de confirmação também, que é prestar atenção àquilo que bate, aquilo que a gente acerta e ignorar aquilo que não bate, que foi um erro. Sim. Tem hora que eu recebo lá no meu canal, Daniel, comentários assim, mas você tem que ver a psicografia do médium X. Diz tudo certinho. Nossa, falou tal coisa tão específica e bateu. Existe fraude nisso, tá? Mas
Deixa eu explicar primeiro quando não é fraude, quando é a coincidência. Se uma pessoa escreve centenas de psicografias no ano, ou ao longo de 2, 3 anos, é muito provável que alguma especificidade, que algum detalhe corresponda com a realidade. A gente chama isso também de lei dos grandes números. O Nicolas Neuromágico, que eu ia mencionar antes... que a gente acabou não falando dele. Ele brincou, ele fez um vídeo assim, eu sou o neuromédium. Vocês vão ver que eu vou acertar várias coisas no ano de 2022 que está entrando. Acho que era 2022 mesmo. Uma das previsões dele, o Monark vai se afastar do Flow. Dito e feito. O Monark falou merda e saiu do Flow. O meu amigo cético falou isso, cara. E ele é cético. Total. E ele é cético, ele não acredita em nada. Eu acho que ele é até pior do que eu. Ateu ao cubo, né? Ao dobro. Sabe o que é interessante? As pessoas poderiam pegar essa previsão dele e, nossa, o Nicolas tem um poder incrível de previsões. E se esquecer das 20 e tantas que ele havia feito e errou miseravelmente. Errou tudo. É assim que Mandiná, Nostradamus, boa parte dessas pessoas que têm alguma fama... O Nostradamus, aqueles, né? O Nostradamus, Daniel, não também acredito nele. Brincadeira. Mas no caso do Nostradamus, entra também o efeito procrustiano que eu tinha te falado, que é a gente distorcer um pouquinho para encaixar. Às vezes não tem tanta especificidade, algo que você mexe um cadinho aqui, um cadinho ali, acaba parecendo bater com a realidade, com o que está acontecendo agora. Tipo, olha, ele falou que ia, sei lá, ter um acidente de avião no começo do ano. Teve, que ele falou que ia morrer 300 pessoas. Não, mas não morreu 300, morreu 60. Mas teve um acidente. Mas teve um acidente. É exatamente isso, Daniel. Então, cara, qualquer médium vidente paranormal que faça muitas afirmações vai ter uma taxa de acertos, mesmo em especificidades, em alguns detalhes. Mas se você pega o histórico, vamos ver o histórico da pessoa, quantas afirmações específicas a pessoa fez e quantas corresponderam com a realidade. É uma coisa ridícula que vai beirar o acaso. É tipo o Nicolas brincar num vídeo e alguma coisinha ali acabar batendo mais ou menos com a realidade. Mas peraí, o Nicolas ele fez essa previsão, fez brincando, obviamente, né? Falando, vamos lá, e lançou. E aí, realmente, em 2022, o Monark foi afastado. Foi exatamente nesse ano. Exato. E aí, eu me pergunto, na sua análise, o que seria, então? Ele já tinha percebido que o Monark falava algumas coisas muito polêmicas e que não dava... Poderia ser isso, assim, tipo, ele percebe que o Monark fala algumas coisas que podem ser, entre aspas, cancelável. Percebendo isso, ele analisa e fala, cara, uma hora esse cara vai, eu vou lançar agora, e aí acontece. Isso pode acontecer. Você ter um conhecimento de uma figura pública que te permita certas previsões, tipo pegar a Graciane Barbosa, é o nome dela, que está no BBB agora. BBB, a Maromba. Exato. Se você conhece o suficiente dela, você pode começar a fazer umas previsões aí e de repente alguma coisa bate. Mas a gente pode, daquela maneira não intencional, falar algumas coisas por intuição. Você conhece um pouco o personagem, sabe o que esperar dele. Que daqui a pouco o Lula vai ser super cancelado, inclusive pela esquerda. Preparem-se, vocês ficam aí passando pano, daqui a pouquinho, né? Ele vai falar algo que vai cancelar a esquerda. Que até a esquerda não vai ficar do lado dele. Que nem a esquerda vai ficar do lado dele. Vamos aguardar aí, até o final do ano. Olha a minha previsão. Eu não tô falando isso por acaso. Por que veio o exemplo de Lula? Primeiro porque eu acho que eu vi alguma coisa sobre ele mais cedo. Gente, eu amo essa teia que você faz assim. Peraí, por que eu tô pensando nele? Coisa de quem vem da psicologia, né, sim, Dani? Sim. E por mais que ele seja um político muito reconhecido por vários feitos e tudo, às vezes ele pisa fora da... né, assim, dá umas equivocadas. E gente da esquerda já ficou chateada com ele por conta de algumas falas de capacitismo, por exemplo. Teve algumas coisas assim já. Então, assim, veja que mesmo eu brincando aqui, o Lula vai ser cancelado mesmo pela esquerda e tal, vem de um histórico do que eu conheço, que eu sei que ele já deu uma pisadinha aqui, inclusive uma fala que algumas pessoas interpretaram como homofóbica dele, lá atrás, de mais de 15 anos. Qual que foi? Eu não sei se ele riu falando dos gays, de terra de viados, de Pelotas. Eu acho que eu lembro alguma coisa assim, sim. Eu acho que alguma coisa assim. O que todo mundo fala dele, eu não me lembro realmente se ele falou isso, mas sempre foi uma questão do celular, não teve assim? Vai prender por causa de um celular, alguma coisa assim. Mas
vê se eu tô entendendo o que você tá falando. A gente pega uma pessoa que já teve, por exemplo, fala polêmica, isso é uma análise, né? Aí teve falas polêmicas, que não segura a língua de vez em quando, que é o presidente da República, e aí a gente fala, puta, eu vou lançar essa. Ó, daqui a pouco... E aí pode acontecer... Então é como se fosse um tiro no escuro mesmo, assim. Sim. Mas baseado em coisas que podem acontecer por conta do histórico daquela pessoa. É isso. Mas nem sempre isso é feito de forma intencional. Esse que é o pulo do gato. Porque muitas pessoas falam assim, gente, mas ela ou ele... É uma pessoa muito honesta, acredita no que fala. Não, vocês estão chamando de charlatão ou charlatã essa pessoa. Mas muitas vezes, é o que eu te falei antes, essa pessoa desenvolve uma habilidade e não tem a intenção de, eu vou falar assim para acertar. Ela usa a sua intuição. Entendi. Aquela parte inconsciente da mente que tem todo um registro de memórias a respeito daquela figura pública. Então, se isso vem, aí a pessoa atribui ao além, a um espírito, a uma entidade. Mas é o cérebro... O cérebro que produz. É o cérebro da pessoa que tem os registros, o histórico. Olha, Lula... E pode ser uma pessoa que gosta do Lula, tá? Eu, inclusive, sou um cara de esquerda, inclusive. Uma pessoa que gosta do Lula e pode ter essa intuição, assim, e acertar. E não é que quer enganar, e não é que... Mas por não saber como veio aquilo ali intuitivamente, aquela ideia, parece que fluiu de algum lugar, assim, atribui ao além. No caso do Nicolas, eu não sei se ele brincou assim, eu vou tentar acertar. Mas não precisa disso, isso que é o ponto. A nossa mente, ela gera palpites o tempo inteiro sobre o que pode acontecer e o que não pode acontecer com base em experiências prévias. E é assim que muitos médiums, videntes e paranormais trabalham, mesmo sem ter consciência de que estão usando as suas habilidades psicológicas intuitivas. Eu me lembro, você estava falando do Monark, aquele... Como é o nome dele? Aquele Skylab, que é aquele senhor que fala umas coisas engraçadas, o pessoal ri dele e tal. O Skylab, que acho que ele é músico, inclusive, ele, quando o Monark saiu, você falou isso, me lembrou. Quando o Monark saiu do Flow, eu me lembro que viralizou depois um trecho do Skylab falando pro próprio Monark e pro Igor, falando, vocês não podem falar qualquer coisa aqui. Isso aqui, aí o Monark fala, mas isso aqui pra mim é uma conversa de bar. Ele fala, não, cara, isso não é uma conversa de bar. Você já viu esse corte? Isso não é. Vocês vão se ferrar por causa de coisa que vocês falam aqui. Aí todo mundo começou a usar esse corte, falando assim, Skylab já tinha previsto que o cara ia cair, ia sair. Ótimo exemplo. Agora, se o Lula vem e fala alguma coisa no fim desse ano que até a esquerda vai contra ele, eu aposto que vão pegar esse corte seu aqui falando, Daniel Gontijo, veja o que esse ateu disse sobre Lula, sabe assim? Então, ótimo! Você compreendeu exatamente o contexto, de onde vêm essas previsões, em grande parte disso, mas nem todas. Nem todas. Às vezes é a mera coincidência. Também a gente tem que lembrar que existe a coincidência, né? Que existe. Você quer um exemplo? Eu vou trazer vários exemplos pessoais. Eu sou um ateu roxo que já passou por várias experiências supostamente sobrenaturais. Eu também já passei, mas estou nessa fase aí do quase ateísmo. Quase ateísmo, quase veganismo. Brincadeira. Eu estava levando a Nath, minha esposa, à academia. E aí, no caminho, eu perguntei assim, Nath, você quer que eu compre aquele suco de goiaba de que você gosta? Aí ela, pode comprar. Na hora, uma goiaba amarelinha esborrachou no para-brisa do carro. Na hora mesmo? Na hora. A gente conversando sobre o suco de goiaba... Mas você estava junto com ela ou você estava falando? Eu estava dirigindo, levando ela à academia. Gente. Na hora, no para-brisa... Isso é um sinal, Daniel. Um sinal. Se eu fosse uma pessoa supersticiosa, eu interpretaria como uma premonição. Eu senti que uma goiaba ia se desprender do pé de goiaba e já estou dando aqui a resposta. Na volta, eu passei pela mesma rua para entender o que pode ter acontecido. Será que alguém jogou em mim do prédio? Mas mesmo assim parece incrível. Mas na hora... Tinha um pé de goiaba no lugar, recheado de goiabas amarelinhas e a rua toda enlambuzada. Então, não é como se não estivessem caindo goiabas ali. Várias caíram naquele dia, provavelmente. Por acaso eu estava passando naquela hora e por acaso eu estava falando sobre suco de goiaba. Ainda assim, é uma coincidência interessantíssima. É bastante. É muito interessante. É muito. Eu não discordo que é interessante. Mas isso não é incompatível
com uma cosmovisão ou uma visão de mundo naturalista, que é aquela que eu adoto. Ou seja, o mundo funciona de uma forma totalmente compatível com coincidências esquisitas acontecerem. Nada disso viola uma lei natural. Se um gato seu atravessasse a parede aqui, flutuando agora, cara, isso vai totalmente contra o que a gente conhece sobre como o mundo funciona. Exatamente, como se a gente está aqui, esse negócio começa a levitar aqui. Claro, a gente pode ter umas hipóteses. Claro. O Daniel pendurou uma linha, o Daniel fez um mecanismo. Aí eu falo, Daniel, eu não fiz nada, então a gente vai precisar ver o que está acontecendo. Exatamente. O que você falou. Se o gato passar por aqui, nem eu fico aqui. Exato. A casa fica pro gato. Agora, uma goiaba cair sobre o meu carro enquanto eu falo sobre suco de goiaba, isso não viola nenhuma lei natural. Sim. É mais provável que coincidências ocorram de vez em quando, essas coincidências bizarras como a da goiaba, sem nenhum valor e nenhum sentido especial, simplesmente porque o mundo funciona desse jeito. Ou, nossa, eu tenho um poder e eu pressenti a queda de uma goiaba. E eu nunca mais exercitei esse poder, não tive... Eu até já tive outros tipos de experiência, assim, como se fossem premonições, qualquer coisa mais pra frente eu conto, mas eu, como cético, eu passo a observar e a registrar essas coisas. E eu atesto que, na maior parte das vezes, eu erro, meu sonho não se torna realidade, médiums, videntes, paranormais falham miseravelmente. As pessoas só recebem um recorte da vida dessas pessoas que ganham muita grana fazendo previsões e tal. Pegam só os acertos. E aí fica a impressão de que aquela pessoa realmente tem um poder, um dom, alguma coisa sobrenatural. Mas vou te falar,